Salve, camaradas! Bem-vindo, bem-vinda para o primeiro Na Jornada. Então presta atenção aí, como é que tá aí o áudio, como é que tá aí a imagem, vai respondendo pra gente aí, pra gente ir ajustando tudo direitinho. De onde você tá falando, de onde você tá teclando, de onde você tá acompanhando a gente, de onde você é, por onde andas? E quem é você, como é que é? Tu é o quê? É pastor, é líder, presidente da República? Como é que é? Você deixa também a sua escrito direitinho aí pra gente poder saber. Se quiser, já vai preparando as perguntinhas. Eu sei que você tem coisas para perguntar para o nosso convidado. E você, por favor, se quiser, já vai deixando aí a sua perguntinha aí no chat para a gente poder depois escolher e procurar responder. Eu estou com um camarada e a ideia do Na Jornada, de verdade, é um negócio que é quase que meio... Eu tenho intenção de me deixar feliz. E você também. Por quê? Porque eu quero trazer pessoas que me fazem bem. A ideia é escolher com cuidado e com atenção pessoas que me inspiram e pessoas que me fazem bem. E Ed Renekiewicz é uma figura dessa. É um camarada que me inspira, me faz bem. O Ed é um camarada gostável. E ele me faz bem, me ajuda pra caramba a construir esse Levi que a cada dia está sendo construído aí. E é legal, porque poder caminhar, ter o privilégio de caminhar ao lado do Ed, na jornada do Reino de Deus, é demais. É escritor, um camarada que é teólogo, conferencista, vocês sabem disso tudo, nacional e internacional, mas um camarada de um coração impressionante que você já sabe, e se não sabe vai conhecer cada vez mais. Então nós estamos aqui recebendo, nesse primeiro encontro nosso do Na Jornada, tendo o privilégio de receber você, Ed Renekiewicz, meu camarada. Grande Ed. Prazer estar aqui com você, Levisão. Beleza, Ed. Você e seu pessoal. Beleza, Ed. Uma alegria mesmo. Uma alegria ter a sua amizade e estar na jornada com você. Você é um cara que me faz um bem danado. Sempre falo isso pra você, é bom vocês ficarem sabendo, Ed. O Ed faz parte da minha vida, da minha caminhada, e isso ainda será devidamente escrito. Ed, então nós vamos começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Eu tenho pelo menos 3 perguntas que nós vamos começar para provocar esse bate-papo nosso. Depois nós vamos ter, pessoal, sempre nos nossos encontros do Na Jornada, nós teremos 3 movimentos do programa, sempre com umas perguntas para começar a provocar ou, enfim, ouvir o nosso convidado, e depois nós temos os 3 momentos, que é um primeiro momento fora da pista, que vai falar um pouco sobre o pensamento ou momentos em que o convidado ele sai fora da pista ou ele gostaria de ir para a caixa de brita e depois voltar. Uma licença poética, alguma coisa que, na verdade, de poder fazer alguma coisa, de ter feito alguma coisa, ou de sonhar em fazer alguma coisa, enfim, ou alguma dica de fora da pista para a gente, para mim, para você. O outro é qual é a bronca. Realmente falar. Na bronca. E esse momento seria o segundo movimento. E o último movimento, sextou, para poder lançar o lance. Esse papo de hashtag sextou, mas nós vamos tentar entender o que é esse negócio de trazer mais alegria para a vida e também pensar um pouco no quanto pode ser gostoso a gente ficar um pouco mais nessa de vamos celebrar, vamos ficar contente, coisas que deixam não só o convidado muito feliz, muito contente, mas que o que ele diz sobre a vida, sobre a caminhada e a jornada para mim e para você, também ter esses momentos de sextou, esse momento de curtir, esse momento de ficar contente, pô, né? Beleza? Primeira pergunta é de Renekiewicz. Por que a igreja... O que é isso? Então, eu acho que é porque a igreja evangélica tem berço no protestantismo. Ser evangélico é ser protestante. Embora a tradição protestante tenha sido abandonada
movimento evangélico conforme ele se apresenta hoje, na sua face mais hegemônica ou mais visível na sociedade. Aliás, eu acho que o ser evangélico hoje é quase que uma traição do protestantismo histórico. Mas essa fragmentação toda, eu penso que tem a ver com o nosso berço protestante. Que assim, o que dá origem para nós é a índole de questionamento, a índole de rebeldia contra uma autoridade abusiva ou uma autoridade que, na consciência daquele que deveria se submeter a ela, uma autoridade que perdeu a legitimidade. Né? Então, todo o movimento da Reforma Protestante é isso, é uma crítica contundente a uma autoridade religiosa, aos caras que, em nome de Deus e com toda a hierarquia da igreja, se posicionam de maneira abusiva, sem legitimidade. Então, tem um movimento aqui na base que se insurge, que protesta. E quando protesta a partir da sua consciência diante da revelação. Então, se a gente pensar na Reforma, o sola escritura é dizer, olha, a revelação na Escritura Sagrada é a fonte de autoridade, e a autoridade que não se sustenta na Escritura não tem legitimidade. Então, a Reforma Protestante diz o seguinte, olha, eu não me submeto a você, eu me submeto à Escritura que você representa para mim. E quando eu percebo que você já não representa a Escritura para mim, à luz da minha consciência, quando eu percebo que o que você me diz é diferente do que a Escritura me diz, eu me... Logo, a Reforma Protestante tem essa índole de ênfase na minha apropriação pessoal, da minha consciência, da revelação na Escritura. Por isso, essa discussão aí, quem me ajudou a discernir melhor, lá na minha juventude, foi o Antônio Gouveia de Mendonça e o Rubem Alves. Um falando sobre... fazendo exatamente uma análise do protestantismo, com o protestantismo de reta doutrina, o Rubem Alves, dogmatismo e tolerância, e o Antônio Gouveia Mendonça no Celeste por Vir. E uma das coisas que o Gouveia de Mendonça disse foi que a Igreja Católica tem ênfase na unidade, o protestantismo tem ênfase na verdade. E quando eu tenho ênfase na verdade, eu penso o seguinte, se eu tenho a verdade e você não concorda comigo, você tem a mentira. Você tem o engano, você tem o falso. E eu vou sempre me rebelar contra você. Então, por isso, eu acho que o movimento protestante, ele é de índole cismática. Toda vez que um cara se apropria da Escritura, um homem lê a Escritura e chega a conclusões diferentes daquelas que o seu meio lhe oferece, ele rompe. Uma mulher lê a Bíblia Sagrada, lê a revelação, se apropria da revelação, tem a sua experiência espiritual. E a sua experiência espiritual é diferente da experiência normatizada pelo seu meio, ela protesta e rompe, protesta e rompe. Então, assim, a igreja evangélica ser fragmentada está na índole da sua gênese. A igreja evangélica tem berço protestante, então parar de protestar, parar de romper, parar de cindir, parar de discutir, parar de questionar, parar de debater, é negar a nossa origem. Agora, tem os pecados todos inerentes aí, né? Que eu acho que o pecado inerente desse processo todo é fazer teologia e ter experiência espiritual e aproximar-se da revelação na Escritura individualmente. O processo, a experiência mística cristã é coletiva, é comunitária,
inclusive com a comunidade, não apenas essa onde eu estou inserido, mas a comunidade histórica, né? Então, o pecado, eu acho que do protestantismo contemporâneo, ou da igreja evangélica contemporânea, é que tem muita gente individualmente fazendo afirmações com absoluta ignorância do consenso da comunidade da fé, contemporâneo mesmo, gente pensando sozinho, e muita gente ignorante do consenso da história da comunidade, a igreja. Embora a igreja não tenha peso de autoridade normativa na sua interpretação da Escritura, a igreja tem um repertório. A igreja tem uma fortuna crítica que não pode ser negligenciada. Então, eu não me assusto e, na verdade, eu celebro o espírito cismático do protestantismo, mas eu me arrependo com os meus irmãos e peço a Deus o perdão pelo pecado do individualismo, da apropriação individual da revelação. Eu acho que isso me ocorre. Falei muito, né? Mandou bem, mas foi ótimo. Não, mandou bem, mas não falou. Você provocou tanta coisa aqui. Uma coisa que eu pensei, que você disse... Eu tenho que responder mais curto, assim? Né? Não, tá ótimo. Você faz do seu jeitinho. Beleza. Não vem, não. Fica da sua, faz do seu jeitinho. Do jeito que você tá indo, tá maravilhoso. De quando você fala sobre essa coisa de que nós nascemos protestantes, etc., e que quando a Igreja Católica apresenta essa estrutura de unidade, ou seja, uma das coisas que eu também ouvi há muito tempo atrás, que a resposta que dava era a seguinte: na verdade, você tem que entender que nós evangélicos não temos só um Papa. Aí, a emendada que eu dava em seguida, com tristeza, nós temos muitos papas. Uhum. E aí, vai um pouco na resposta que você deu, e seria isso. Puxa vida, exatamente, né, meu? Embora esse Papa que está aí, eu curta muito ele, o Francisco é um baita Papa bacana, legal, gosto dele. Mas a figura do Papa dentro da estrutura da Igreja Católica, com poder, representatividade, conexões com outros poderes, quando vai o protestante e vai contra isso, também vai contra esse tipo de concentração de poder, autoridade e dominação e de relações de poderosos. E aí os protestantes, quando eles também começam a fazer esse movimento de também ter cada um o seu Papa, ou seja, nós não temos Papa. Claro que tem, só não temos um Papa só. Nós temos vários Papas nos nossos guetos, nas nossas denominações e tal. Eles, quando fazem esse movimento também, e aí já em relação ao Estado, à nação e etc., eles também estão imediatamente traindo o espírito protestante. Ou seja, estão de alguma forma voltando naquele mesmo ambiente que os protestantes fizeram para poder bater uma estaca de dizer igreja para lá, Estado para cá. Então, quando eles fazem esse movimento, nós estamos questionando um Papa, não pode ter um Papa só, não pode ter um só líder, mas aí aqui, depois de se liberar, depois de estar livre, depois de caminhar nas Escrituras, os caras começam a ficar igualzinho, construindo um Papa e um impériozinho. E com isso existem repercussões na sociedade, no Estado e na nação, traindo. Ou seja, você poderia falar um pouco mais sobre essa afirmação logo no começo da sua resposta, de que o movimento evangélico contemporâneo, na sua grande maioria, não todos, mas na sua grande maioria, de alguma forma está traindo esse espírito protestante, de protestar efetivamente e se abraçar as Escrituras com uma consciência livre para fazê-lo? Então, eu acho que na nossa gênese, nós somos reativos a qualquer estrutura hierárquica totalitária. Quando nós fazemos a afirmação de que o único mediador entre o ser humano e Deus é Jesus Cristo, e que em nome de Jesus nós temos livre acesso a Deus, nós não temos intermediários na nossa relação com Deus, daí a gente não temos intermediários exceto Jesus Cristo. O Paulo dizendo, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Daí a gente deriva o nosso conceito da reforma protestante do sacerdócio universal, onde Jesus Cristo é o sacerdote de todos e cada um em Cristo é sacerdote de si.
e sacerdote para o outro, no sentido de ser pontífice para a relação com o Cristo, porque para a relação com o Deus é só Cristo. A gente elimina a hierarquia no contato nosso direto com Deus através de Jesus Cristo. Ponto. Quando você eliminou a hierarquia para falar com Deus, você eliminou a hierarquia para falar com qualquer um. Então, qualquer índole totalitária é uma traição ao espírito do protestantismo. Ninguém fala comigo em nome de Deus sem que eu possa questionar e protestar. No dia em que alguém quiser me fazer impedir de protestar e questionar, ele está ocupando o lugar de Deus na minha vida, e esse lugar não pode ser ocupado. Já está ocupado. Perfeito. Se você fosse parar numa ilha com Robson Crusoe e o Sexta-feira... Era Sexta-feira? Aliás, Sexta-feira. Você levaria quais livros e por quê? Eu agora saí completamente da parada aqui. Quais livros você levaria assim? Pô, eu vou passar um tempo lá, não muito tempo. Eu vou aproveitar essa pergunta então e resgatar minha memória. Não necessariamente os livros que eu levaria, mas os livros que eu carrego na minha memória como foram importantes na minha vida, na minha caminhada. Então, o que eu li na minha juventude, o que fez diferença para mim. Eu lembro quando eu cheguei no seminário, com 17 anos de idade, eu li O Conhecimento de Deus, do J.I. Packer. Eu devorei aquele livro, fez muita diferença para mim. Fez muita diferença para mim A Cruz de Cristo, do John Stott. Eu acho, pessoalmente, inclusive, que essa nova geração de pastores, eles não conhecem esses textos. Sim. Eu li um livro chamado O Plano Mestre de Evangelismo. É mesmo? Na minha juventude, onde o autor, ele disse que Jesus não se importou com as multidões, ele se importou com os homens a quem as multidões seguiriam. E ele falou sobre discipulado. Aquilo marcou profundamente a minha vida. Ali, na minha juventude, eu li O Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que para mim se tornou um clássico. Mero cristianismo puro e simples, fez muita diferença na minha vida. Na minha juventude, eu li Kierkegaard, Temor e Tremor. Sim. Que foi um marco, foi um texto que causou um profundo abalo na minha caminhada espiritual, porque ele me jogou para refletir sobre a experiência da fé para fora das categorias da crença. Lendo Kierkegaard, Temor e Tremor, se é possível um ser humano dizer que entendeu o que é fé, eu entendi o que é fé. Pronto. E isso mudou radical e completamente a minha peregrinação espiritual. Li Coragem de Ser, do Paul Tillich, que eu acho que é um texto basilar. O que mais que eu poderia dizer que marcou? Eu não estou fazendo uma lista de os melhores livros que eu já li, ou os melhores, ou os clássicos da literatura. Eu estou dizendo livros que fizeram diferença para mim. Harold Kushner, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, e Quando Tudo Não É o Bastante, foi quando eu descobri que existia uma tradição de interpretação bíblica judaica, um rabino, e a partir do rabino Harold Kushner, eu comecei a ler todos os rabinos que eu fui podendo ter acesso, até chegar, por exemplo, em Joshua Heschel.
Fez muita diferença para mim a obra de Viktor Frankl, A Logoterapia, O Homem em Busca de Sentido, A Presença Ignorada de Deus. O pensamento da logoterapia de Viktor Frankl é fundamental na minha caminhada espiritual. Acho que por enquanto tá Se bom. o Ed continuar falando dos livros que ele curte e que ele levaria, você... Ô Guilherme, tem pergunta aí? Tem algum palmeirense perguntando alguma coisa aí? Tem. O Gabriel Teodoro, ele pergunta qual é o papel do teólogo na realidade brasileira. Eita! Pois é. Eu acho essa uma pergunta muito legal, Gabriel. Obrigado aí pela provocação. Porque a maneira como se compreende, no senso comum, o que é teologia, né, até pela própria etimologia, né, o estudo de Deus. Né, o theo, logos. O logos divino. Né, o estudo de Deus. Onde Deus é o objeto a ser estudado. Né? Bom, de acordo com as minhas leituras, por exemplo, eu podia falar da teologia oriental, dos autores orientais, e da patrística, da tradição da mística, da teologia negativa, da teologia apofática, etc. Transformar Deus em um objeto de estudo é uma ofensa a Deus. Logo, vou respondendo, pensando nos teólogos latino-americanos, na tradição da teologia latino-americana, a teologia não é um discurso de Deus, ou a respeito de Deus. É uma reflexão da experiência histórica de Deus. É uma reflexão sobre como a igreja experimenta Deus na história e como a igreja se apropria da revelação. Então, teologia é um estudo da revelação e um estudo da maneira como historicamente a comunidade da fé vive a revelação que recebe. Então, falar a respeito de Deus é uma ofensa porque é transformar Deus numa coisa, do mesmo jeito que a lua é uma coisa, do mesmo jeito que a planta é uma coisa, que a alga marinha é uma coisa, que o universo é uma coisa. Então, você não fala a respeito de Deus. Você fala a respeito da revelação de Deus, ou de como Deus se revela, como Deus se dá a conhecer na história e de como ele é apropriado, como a revelação é apropriada. Então, a teologia como uma reflexão da experiência histórica de Deus, aí sim é legal. E o papel do teólogo na sociedade contemporânea é discernir no seu tempo, no seu mundo, na sua sociedade, as ideias, as crenças que a sua sociedade tem a respeito de Deus. E como essas crenças que essa sociedade tem a respeito de Deus afetam a maneira como a sociedade se estrutura. Então, vou dar um exemplo simples. Eu estava dando um estudo bíblico e dizendo que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porque a Bíblia diz isso. Não existe ser humano de segunda categoria. Nós somos fruto do mesmo barro e recebemos todos o mesmo sopro. Então não tem ser humano de segunda categoria. Todos nós somos iguais. Um homem levantou-se e disse: você está equivocado. A Bíblia Sagrada diz que existe o justo e o ímpio, e que Deus ama o justo e ele condena o ímpio. Nós não somos iguais coisa nenhuma, e não devemos tratar as pessoas de modo igual. Então, isso é fazer teologia. Porque essa compreensão desse homem faz com que ele estruture a sociedade de um jeito. A sociedade dele é estratificada, a sociedade dele é segregacionista, a sociedade dele é uma sociedade onde tem os abençoados por Deus e os amaldiçoados. Logo, os abençoados por Deus, os justos,
eles são privilegiados e os outros, não sei. E quando eu tenho justos e ímpios, os abençoados e amaldiçoados, os justos escravizam os amaldiçoados, usam, abusam. Então, estou pregando, né? Meu Sensacional! Deus. Cara, porque isso eu acho que é o nosso papel hoje no nosso país. É perceber como a nossa sociedade percebe Deus. E essa percepção de Deus gera que tipo de mundo, que tipo de sociedade, que tipo de comunidade, que tipo de família, que tipo de relacionamento humano. Então, esse é o papel do teólogo. Perceber no seu tempo e na sua coletividade, na sua sociedade, como esse tempo, essa época, se apropria da revelação de Deus e se relaciona com ela. E no fundo, eu tenho para mim que as pessoas confundem as ideias que têm a respeito de Deus com Deus. E o papel do teólogo é, tendo a revelação, a Escritura Sagrada, ajudar as pessoas a pensar se suas ideias a respeito de Deus realmente são coerentes com a revelação da Escritura ou na Escritura, e especialmente o que a Escritura revela de Jesus Cristo. A revelação absoluta ou a revelação final a respeito de Deus. Então, a gente tem que pegar a Bíblia, Cristo, na Bíblia, olhar para o nosso mundo e falar, olha, eles dizem que Deus é isso, vamos pegar a Bíblia e vamos pegar Cristo e vamos dizer se é isso mesmo, e vamos oferecer percepções de Deus e percepções de como essas percepções de Deus resultam em construções sociais. Perfeito, perfeito. Você sabe que você falou, está pregando, já está pregando. Aliás, você já prega completando 30 anos na IBAB. Vamos daqui a pouco falar um pouco sobre isso, mas eu queria dizer o seguinte. Você tem um púlpito nas redes sociais, Ed, que já virou também uma personalidade nas redes sociais. Já não é mais nem influência. É um camarada que tem uma influência muito grande nas redes sociais, em tudo que é canto. Suas falas, suas tuitadas, que são raras, você é muito discreto na hora que fala, mas qualquer coisa que você coloca lá, Deus é amor, o pessoal adora e o pessoal deplora, quer dizer, essa sandice, ou seja, nesse ambiente de anjos e demônios que são as redes sociais. Fala um pouco sobre isso, como é que você convive com esse negócio das redes sociais, o Ed, com o bônus e o ônus desse negócio de estar nas redes sociais. Como é que é isso? Porque você tem um púlpito fantástico que você utiliza dentro das redes sociais. E eu... Meu Deus do céu. Quero para o bem, quero para o mal. Vamos lá. Vou falar para o mal primeiro. Qual é o ônus que eu convivo? Ser objeto da projeção que as pessoas fazem a meu respeito. Então, às vezes eu vejo pessoas falando a meu respeito, e eu falo, está falando de outra pessoa, eu não sou isso. Pessoas colocando palavras na minha boca, pessoas distorcendo o que eu falo, pessoas me carimbando, me adjetivando, me classificando. Eu falo, meu, de onde essas pessoas tiraram essa ideia a meu respeito? Então, isso demorou para eu calibrar o meu interior, a minha subjetividade, a minha afetividade emocional, para eu conviver naturalmente com isso. Bom, eu não tenho como corrigir isso, eu não tenho controle sobre isso. Eu não posso fazer nada a respeito disso. E se eu ficar me explicando, olha, não foi isso que eu disse, não sou assim, não creio nisso, não sou isso, eu fico louco, eu vivo só para isso. Porque as mídias sociais, se a gente não tomar cuidado, elas nos sugam, elas nos capturam. E aí você passa um dia conversando com 3 pessoas. E uma pessoa só que falou uma coisa para você, gerou em você um estado emocional que te capturou.
e você está jantando por exemplo, estou jantando com a minha mulher, mas eu estou capturado por uma fala do Twitter de uma pessoa que eu não sei nem quem é. Então eu não posso permitir que as mídias sociais me capturem emocionalmente para me roubar da minha relação com você, com os meus filhos, com a minha comunidade, permitir que me envenene para eu subir no púlpito da minha igreja e ficar respondendo pro cara lá do não sei aonde que fez, sabe? Então eu tentei construir uma certa... me tornar um pouco impermeável a isso, mas o mal é isso. É eu olhar a maneira como eu sou adjetivado e falar, não, eu não sou isso, mas essa pessoa acha que eu sou e eu não posso fazer nada. Então, o que eu posso fazer? Não permitir que ela me contamine e eu continuar sendo o que eu sou, ou pelo menos o que eu acho que eu sou. Ser autêntico do jeito que eu sou. Agora, pro bem, eu acredito, e isso é um dos fundamentos da minha existência, da minha biografia, da minha história, que isso me constitui como pessoa, eu acredito que Deus me deu um dom. E me deu uma vocação de pregar o Evangelho. Eu tenho para mim que abrir a Bíblia e abrir a boca são as duas ações que mais definem a minha vocação. E as mídias sociais me permitem ter essa plataforma onde o exercício da minha vocação ganha mais abrangência, que se as mídias sociais não existissem, eu estaria falando para o auditório da minha comunidade local, ou para uma sala de um estudo bíblico, ou numa conversa de aconselhamento e discipulado, que é o que a gente faz a vida toda. As mídias sociais pegaram o púlpito, o pequeno grupo, então é uma bênção de Deus eu ter essa plataforma para cumprir a minha vocação e exercer o dom que Deus me deu. E por isso eu tenho que cuidar para que as mídias sociais não sejam um veículo de veneno, para que na hora em que eu estiver cumprindo a minha vocação, eu não faça envenenado. Então eu tenho que cuidar do que eu recebo para que eu não esteja envenenado na hora de cumprir meu dom, eu cumprir minha vocação e exercer meu dom. Como eu estou precisando, você sabe muito bem, o quanto eu estou precisando ser exorcizado dessa parada, porque as redes sociais, elas me fazem um mal lascado, vou te falar. Mas eu estou aprendendo com você de gavarzinho, né? De gavarzinho eu estou tocando. Mas eu queria só dar uma tocada, eu sei que estamos aqui, o negócio está bom, a conversa está boa, mas eu queria só continuar só no pontinho. 30 anos de... Você consegue emendar esse negócio aí? O que é isso? 30 anos numa comunidade, numa igreja, não estamos falando de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, estamos falando de 30 anos na Igreja Batista de Água Branca, e chegando agora para os 30 anos, fala pra gente aí, tem algumas coisas que você tem sonhado para 2019? Como é que é isso aí? Coisa que você pode, evidentemente, falar, até onde pode falar, enfim. Olha, 30 anos de IBAB, né? Você falou agora, me lembrei do meu discipulador, do meu mentor, o Douglas Spurlock. A IBAB não foi o meu primeiro ministério como pastor ordenado foi a Igreja Batista do Marapé, em Santos, que foi a minha igreja de origem, da minha adolescência, onde eu discerni a minha vocação para o ministério pastoral. E eu fiquei meses como pastor daquela igreja. Meses. E eu entreguei uma carta de demissão. Eu entreguei minha renúncia. E eu fui conversar com o Douglas. E ele virou para mim e disse, você vai entregar sua renúncia? Eu falei, sim. Ele falou, você vai aprender uma grande lição na sua vida. Eu falei, qual? Como desistir. Grande lição. E naquele dia ele falou para mim assim, somente um ministério longo pode ser uma forja para o seu caráter e pode ser um ambiente para que você veja, que você contribua de alguma forma significativa. E aquilo ficou no meu coração. Hoje eu discordo dele.
Mas isso foi a minha biografia. Então, a partir daquele dia, eu falei, eu quero ser pastor de uma igreja e ficar muito tempo lá. E Deus me deu essa graça. Eu acho que tem ministérios que são itinerantes, tem pastores que ficam 2 anos e colocam a igreja em pé e depois vão embora. Tem pastores que são conferencistas. Então, eu não acho que só um ministério longo, tal. Mas para mim foi isso. E eu fico muito feliz, hoje eu sou muito grato a Deus, porque em 30 anos eu não sou a mesma pessoa que chegou, a IBAB não é a mesma pessoa, a mesma igreja. Eu pastoreei, a IBAB teve vários como pastor, e eu tive várias IBABs como igreja, vai configurando, mas eu fico muito feliz que eu percebo nesses 30 anos, existe uma constância. Então, existem pessoas hoje que fazem parte da liderança da IBAB que estão lá desde antes de mim. Né? Elas estão... Nós servimos juntos a Deus na comunidade há 30 anos. Existem famílias que hoje eu faço casamento de pessoas que eu vi, que eu apresentei. Eu tenho homens de barba e mulheres com crianças no colo que me chamam de tio, que é uma coisa mais linda, mais do que assim, o afeto pastoral, porque eu vi crescer. Né? Então, eu vi os seus filhos, eu vi os filhos dos pastores da IBAB crescendo. Isso me enche de alegria, de gratidão a Deus. Então, ter 30 anos é uma bênção. Nós chegamos, eu e Silvia, com a Fernanda no carrinho de bebê e o Vitor na barriga. E é isso, é graça pura de Deus. Agora, para 2019, eu tenho sonhos de compartilhar essa experiência de 30 anos. E a gente tem feito junto acho que já há quase uns 5 anos, né? O Conversas Pastorais, os nossos encontros de pastores mensais. O Conversas Pastorais, eu tenho um desejo de espalhar isso pelo Brasil, de reunir pastores para tudo que é lugar do Brasil que a gente puder. Tenho sonhos de mentorear pastores jovens, de compartilhar com eles a experiência, de pastores que hoje são brilhantes, geniais, extraordinários, mas que têm a idade dos meus filhos. Eu tenho esse sonho de poder repartir com eles, de repartir a riqueza, de todo tipo de riqueza que Deus tem dado à nossa IBAB, com igrejas pequenas, igrejas nascentes, igrejas... Então, abençoar e doar e contribuir para que eles encontrem o caminho deles. Então, tenho sonhos para 2019 muito voltados para essa comunidade formada ao redor da comunidade presencial. Isso que você estava falando, né? Que tem a IBAB como comunidade presencial e tem uma comunidade aqui em volta formada a partir das mídias sociais e do contato que as mídias sociais permitem que uma pessoa lá em Salvador, lá no interior de Pernambuco, lá em Porto Alegre, lá na Holanda, tenha contato com a IBAB. Então eu queria poder fazer alguma coisa para essa comunidade aqui em volta. Estou animado para 2019. Muito. Acho que o pessoal vai começar a saber um pouco sobre isso quinta-feira que vem, às 9 da manhã na IBAB? Quinta-feira que vem nós temos um encontro, nós vamos falar sobre uma rede de igrejas que nós queremos lançar. Vamos começar a conversar sobre isso daí. Seria uma oportunidade boa. Quem quiser aparecer por lá, quinta-feira, 9 da manhã na IBAB, o nosso Conversas Pastorais. Nós vamos falar sobre tudo isso aí que nós estamos pensando para 2019. Você percebeu aqui em tudo que está acontecendo até agora o seguinte, muita coisa legal. Se você é sensível, você tem ideia do privilégio que eu tenho de caminhar ao lado do Ed, e por conta das respostas e da emoção e
eu digo sempre o seguinte, que quem conhece o Ed um pouquinho, passa a admirar e respeitar profundamente. E eu sou, repito, esse tipo de camarada. E andar com o Ed, servir ao lado do Ed é demais, e a gente se alegra demais. Aliás, se diverte muito. Falar nisso daí, antes disso aí, já vamos pular. Aliás, graças a Deus, a gente se diverte pra caramba. Ed, assim, ó, se tem, gente, uma pessoa que eu convivo que tem essa coisa, essa mania, não é mania de ter fé na vida, também é, mas assim, mania de passar para a caixa de brita. Você sabe o que é caixa de brita? Você está na pista, andando lá, Fórmula 1, andando na pista, tem que ficar na pista, o lugar de carro de Fórmula 1 é na pista. Lembra dos caras que faziam aquela... sai pra caixa de brita. Então, um camarada que tem uma beleza no sentido de pensamento, de articulação de pensamento, sobre teologia, sobre a vida, sobre o mundo, sobre a história. Esse camarada é o Ed. Aliás, esse negócio de caixa de brita já virou muita piada entre nós dois. Falei assim, pô, Ed, pelo amor de Deus, a caixa de brita não é a pista. Então, Ed, fala um pouco sobre essa coisa assim, esse risco de sair pra... É necessário para toda pessoa que se preze com saúde, de quando em vez ir para a caixa de brita? Você tem algum exemplo? Como é que é isso? Eu não acho que é necessário, eu não acho que é todo mundo assim. Mas quando eu penso em caixa de brita, eu penso no transgressivo. Eu penso no sair do limite da bitola, e penso também que a caixa de brita, ela tem um papel de... Você entra na curva, né? Você entra na curva, você está empolgado, aí o seu carro escapa, ou por falha do carro, mecânica, ou por imprudência sua como o piloto, ou por alguma razão o carro escapa. Se não tiver a caixa de brita, você vai liso até o paredão. A caixa de brita dá aquela freadinha assim, te dá uma oportunidade de ou voltar, ou derrapar ali e não quebrar a cara no muro. Então a caixa de brita é uma benção. Então quando eu penso na caixa de brita, eu penso isso nas nossas extravagâncias, nas nossas imprudências, nas nossas incoerências, nas nossas... como eu diria, tipo afoito, sabe? Sei lá, a caixa de brita para mim alguma coisa deu errado e você foi parar lá. Não era para você estar lá, mas alguma coisa deu errado e você foi parar lá. Bom, eu lido muito bem com isso, porque só gente perfeita ou gente covarde não vai para a caixa de brita. Como não tem gente perfeita... Mas está cheio de covarde. Covarde em que sentido? Anda a 30 por hora. Sim, sim. Não experimenta. Não... Mas eu não acho que isso... Até queria pedir perdão para os caras que não vão para a caixa de brita, porque não precisa ser necessariamente covarde. O cara pode ser cauteloso. Cauteloso, prudente. Cauteloso, prudente. Então, gente prudente, tal. Só que, se o mundo só tivesse gente prudente, cautelosa, que anda dentro do limite de segurança, que anda dentro do gabarito, que respeita a regra, que segue a bitola... a gente ainda estava cozinhando com lenha e não tinha nem roda, entendeu? É porque tem gente que estica o elástico que o mundo muda. E eu acho, assim, que eu não escolhi, vou para caixa de brita. Não é legal ir para caixa de brita. Você rodar. Não é legal rodar. Não é legal você... ter que voltar para a pista e os caras te ultrapassaram. Não é legal. Não é legal ir para a caixa de brita. Então eu não escolhi isso. Mas eu não me penitencio, nem me culpo, nem me envergonho de ir para a caixa de brita. E o que eu penso isso o que para mim significa a caixa de brita? Questionar, será que é isso aqui mesmo? O cara me disse que se eu passar de 90, o carro não faz a curva. Será que ele está certo? Ou ele está me dominando, ele está me controlando? Será que ele está fazendo a minha cabeça?
será que se eu for a 110 eu não consigo fazer essa curva? Quer dizer, eu vou experimentar, eu vou questionar, eu vou perguntar. O perigo disso é um dia você parar no paredão, estourar sua cara lá. Mas eu agradeço a Deus a esse espírito inconformado, inquieto, angustiado, que eu já tentei me livrar disso muitas vezes, mas hoje eu celebro como essa é a forma que eu sou e Deus me usa desse jeito e tem misericórdia de mim, estou de boa. E ainda bem que você não está desanimado com isso, não. Eu estou pensando em fazer essa live virar 2 horas, mas não dá, né? Claro. Eu vou tentar correr com isso aqui. Mas enquanto você estava falando, é inevitável algumas coisas na minha mente, né? Enquanto você estava falando, eu estava ouvindo um hino espiritual aqui. Tchan, 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 tchan. Porque não, sem caixa de brita, sem esse risco, mano, imagina a Fórmula 1 sem Ayrton Senna. Entendeu? Que graça que teve. Bom, enfim. Qual é a bronca? Qual é a bronca? O que é que nesses últimos dias, ou nessa semana, ou hoje, sei lá, que você fica na bronca, tem ficado na bronca, o que você diria, que tem que ter deixado irritado ou na bronca, vamos dizer assim, nesses últimos dias? O que me deixou irritado nesse período último do nosso país, o período eleitoral, foi, diante de tudo que a gente estava conversando, foi esse espírito dogmático, não dialogal, não respeitoso à diversidade, à divergência. Isso me deixa na bronca. Gente que tem certeza de que está certa e que não admite um contraditório, não admite um questionamento. Essa coisa de, eu penso isso, e se você não concorda comigo, você é mau caráter, você é idiota, burro, mal intencionado, ou você está recebendo grana para não concordar comigo. Não dá para simplesmente eu falar assim, Levi, você não concorda comigo e pode ser que você esteja certo e não eu, mas eu continuo achando que eu estou certo, mas eu vou respeitar você. Então, quando a gente perde isso acaba com casamento, acaba com amizade, acaba com igreja, acaba com empresa, acaba com sociedade. Você desqualificar a pessoa que pensa diferente de você. Quando você desqualificou a pessoa que pensa diferente de você, você inviabilizou a relação. Quando eu digo assim, olha, você não é burro, você não é mau caráter, você não é mal intencionado, você não é idiota, você só pensa diferente de mim, beleza, a gente continua andando junto, numa relação de confiança mútua, acreditando que nós dois queremos o mesmo, estamos indo buscando a mesma coisa por caminhos diferentes ou com perspectivas diferentes. Nós podemos andar junto e tentar encontrar uma forma de conciliação. Agora, quando alguém me desqualifica, ela fechou a porta para a conversa. Então, isso eu fico na bronca. Essa postura de dogmática. Agora, mais na bronca ainda eu fico com a desonestidade intelectual. Que isso me fere muito. Dizer, eu sei que você não é burro, eu sei que você não é desinformado, eu sei que você não é idiota, e você está dizendo isso, você está fazendo isso de caso pensado, você está distorcendo os fatos, as informações, colocando palavra na minha boca, me adjetivando, porque você está realmente querendo me destruir. E você faz isso de uma maneira aparentemente piedosa, em nome de Deus, em nome da não sei o que você faz, mas você sabe que você está jogando sujo. Eu estou vendo na sua cara que você está jogando sujo e assim, você não tem vergonha disso? O problema é que as pessoas que são desonestas intelectualmente, o lance das fake news, né, tem um monte de gente que não consegue discernir a desonestidade e acredita. Isso me deixa muito na bronca. Isso é maldade, isso é iniquidade, isso é pecado, isso é diabólico.
né? Isso é o jeito do Império de César funcionar, que não tem nada a ver com o reino de Deus e com o caráter de Jesus. Então isso me deixa muito na bronca de gente dogmática, intolerante e gente desonesta intelectualmente. Quando eu vejo uma pessoa que me questiona com integridade, com honestidade, ou, Deus que me perdoe se eu vou ser soberbo, quando eu vejo que a pessoa, poxa, ela não tem o nível de informação que eu tenho, ela não tem a reflexão ou o repertório que eu tenho para pensar sobre isso, ok, eu vou respeitar. Ela só conseguiu enxergar até aí e ela está sendo sincera e honesta, de boa, não tem problema nenhum com isso. Agora, poxa, gente dogmática, intolerante, desonesta intelectualmente, isso me deixa na bronca. Gente venal, né? Gente, ó, nós estamos estourando o horário e eu sei que vocês perguntaram um monte de coisa, nós vamos tentar, de alguma forma, resolver esse assunto para responder suas perguntas aí. Nem sei como é que vai ser isso. Deus tenha misericórdia de nós. De mim. Então, assim, o último momento nosso é o sextou. E a ideia do sextou é exatamente esse negócio. Fazer com que eu e você pensemos um pouco nesse negócio da sexta-feira. Sextou, que é uma espécie de vamos relaxar, vamos se alegrar, e não vamos ficar essa tensão toda da semana, vamos celebrar, vamos se alegrar, e nada melhor do que terminar o programa perguntando para o nosso convidado, nosso camarada, meu camarada Ed Renekiewicz, Ed, esse negócio de sextou, a vida que tem tantas tensões e tanta maldade nas pessoas, a vida podia ser mais leve, mais alegre, deveria ser mais leve, mais alegre. A gente tem que dar um jeito de fazer com que esse sextou aconteça mesmo em meio a tensões e dificuldades, esse negócio todo. A vida está sextando para você ultimamente? A vida sextou assim, mas sextou muito para mim, porque minha filha está grávida, eu vou ser avô. Então, assim, olha aí. Tô sextado. Eu já sabia, mas isso aqui então, foi uma assim, provocaçãozinha. Minha filha deu essa notícia pra gente, então o Thiago e a Fernanda estão grávidos e eu e Silvia vamos ser avós. Que delícia. Então isso é uma coisa extraordinária, né? Uma criança, ter uma criança em casa de novo, ter um bebê. Eu não sei quem foi que falou isso, se falou e tal, mas que toda criança que nasce, o mundo começa de novo. Sensacional. E é uma forma de Deus dizer que não desistiu da humanidade. Então, isso é maravilhoso, né? É um estado de graça, assim, de muita gratidão a Deus. Graças a Deus. Vivendo essa coisa que é muito pessoal. É muito bonito que nascem milhões de crianças, mas o filho ou a filha da sua filha é singular. Putz, que maravilha. Então eu acho que uma das belezas da vida, que é uma coisa que eu acho que a gente talvez perde um pouco, é que o sol nasce todo dia. E se põe todo dia, mas o céu nunca é igual, nem ao amanhecer, nem ao anoitecer. Isso aí. Do corriqueiro da vida, do repetitivo da vida, né? O Lulu Santos que me perdoe, né? E o Salomão no Eclesiastes também que me perdoe. Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia, tudo muda o tempo todo no mundo, né? Esse é o hino mesmo. Esse é o Lulu Santos. E aí o Eclesiastes diz que não há nada de novo debaixo do sol. Aí como é que você dialoga isso? Um diz que não há nada de novo e está na Bíblia. E o outro diz nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. Então, eu acho que é aí. Não há nada de novo. Vai amanhecer, vai anoitecer, vai nascer criança e vai morrer. Vai ter gente casando, gente divorciando, gente tendo alta do hospital, gente morrendo. A vida é assim, então não tem nenhuma novidade. Mas nada é igual, porque nenhuma criança é igual, nenhum casamento é igual, nenhum romance é igual, nenhum dia é igual. Então, eu acho que isso é sextar, é você, na mesmice, você perceber que tudo é original.
Se a gente perde essa capacidade, a gente não vive. A gente é sugado por uma falta de sentido, por uma rotina, pelo mais do mesmo, pelo repetir constante, porque a gente não enxerga a originalidade de tudo, absolutamente tudo a cada minuto. O mundo parece o mesmo, mas ele não é o mesmo. Nós dois não somos os mesmos depois dessa conversa. Sem dúvida. E acho que, espero que os nossos companheiros e companheiras de conversa aí na live também sejam diferentes depois do nosso papo. Ed, eu quero agradecer de verdade a tua generosidade. Aliás, é a característica tua ser generoso. Você é muito generoso em vários aspectos. Então eu queria agradecer demais a tua generosidade. Queria agradecer demais, porque você não veio só aqui para participar de alguma coisa. Você está aqui, você veio tão inteiro, cara. Veio você do jeito que eu sei que você é. Veio com o seu coração, esse coração. Eu tenho adjetivos que não podem ser, nesse momento, que expressam com toda a intensidade aquilo que eu queria falar, mas um coração porreta, de bom, de intenso, que a gente conhece, porque convive, tem o privilégio de conviver. Mas é legal você vir aqui com a gente e com essa generosidade ser do jeito que ele foi aqui. Então, o Ed é esse camarada e ele está aqui. Ele está aqui. E ele foi muito generoso em aceitar o meu convite. E ainda bem que foi o primeiro desse Na Jornada. E vou dizer mais, de verdade, não é clichê nem papo furado. Eu nem sei se nós teremos mais um ou tiramos o segundo. A ideia é ter sempre nas sextas-feiras acontecendo isso daí. Mas por mim, eu vou te falar, esse negócio aqui foi tão bom que, sinceramente, tomara que tenha. Mas para mim, eu estou muito feliz. Obrigado, cara. Obrigado de coração. Obrigado para todo mundo. Ó, vamos divulgar isso aí. Esse daí vai ficar gravado, preparado para que você possa estar divulgando nas suas redes sociais, enfim, para você passar para todo mundo, que toda a sexta-feira vai estar aparecendo nesse horário, meio-dia, 1h, o Levizão com um camarada convidado, uma camarada convidada no Na Jornada. Então, beijo bento, Deus abençoe vocês da cabeça aos pés e por dentro e por fora, em nome de Jesus de Nazaré. Valeu! Um beijo para todos. Isso.